Direto da redação. Eu queria saber se você teria algum parâmetro, algo para falar com Você relação... quer um balanço? Exatamente. E dos ex-deputados, né, que não estão mais, como o Rodrigo Bacelar, o Thiago Rangel, o Márcio Canela, nós já estamos sabendo aí agora. Enfim, por mais que ele não seja deputado, mas é um pré-candidato no Senado, ele continua exercendo ainda, ele pode ser pré-candidato a Senado, né? Não, Ele é ainda. Pode. Mesmo com as medidas... O que aconteceu, eu fiz até um artigo, escrevi um artigo, foi na minha rede social X, na minha página na rede social X sobre isso. O Canela, ele estaria avaliando nesse momento não ser mais candidato ao Senado, porque de certa forma a operação abalou, isso Deu abalou um desgaste muito a grande, né? candidatura do Canela, e você mexeu ali na estrutura financeira de empresa de Canela, uma série de implicações. Ele estaria avaliando a possibilidade de ser candidato a deputado federal ou ser candidato a deputado estadual, porque pode, ele não tem condenação. Ele está ainda com medidas cautelares e essas medidas não impedem ele de ser candidato. Ele tem restrições, tem horário para estar dentro de casa, para sair, ele tem que comunicar com a marca que ele está saindo para fazer campanha fora, que vai chegar. Então, uma série de requisitos que ele tem que cumprir, mas não impede ele de ser candidato. Então, isso relacionado ao Canela. O Canela, se você não sabe, ele é de Bom Jesus de Itabapoana, né, no Rio de Janeiro. Não sabia. A família toda, ele é nascido em Bom Jesus de Itabapoana. Canela vai para o Rio, faz fortuna no Rio. Os parentes deles, avós dele, eram comerciantes em Bom Jesus de Itabapoana. Então ele tem lastro aqui no noroeste do estado do Rio de Janeiro. O Canela, ele foi vereador mais votado em Belfor Roxo, depois foi deputado, foi prefeito, era aliado de Vaguinho. Mas o grande problema para os dois foi o rompimento, que o Vaguinho na eleição presidencial decidiu apoiar Lula e Canela ficou com Bolsonaro. Então ali houve uma ruptura entre os dois grupos, formou-se dois grupos. O Canela depois disputou a eleição contra o candidato do Vaguinho. E foi uma confusão tremenda. Se elegeu, era um prefeito bem avaliado em Belfor Roxo, até recentemente, o Canela. O Canela tinha 80% de avaliação positiva em Belfor Roxo. Mas aí agora esse episódio aí, de certa forma, abala a candidatura do Canela. E não só abala a candidatura do Canela, como vai abalar muito ainda toda a nominata do União Brasil e a nominata também do PL, porque outras operações virão. Estima-se que de 12 a 14 operações devem ocorrer no Rio de Janeiro até a eleição. A LERJ agora ela está em recesso. Mas isso não impede a operação policial, porque a operação muitas vezes não é dentro da LERJ, a operação ela se dá em casa, em escritórios, endereços ligados aos deputados. E tem muitos deputados ali que estão na alça de mira. E há na LERJ hoje uma conclusão para os deputados de onde todo o inferno da LERJ começa. Seria no telefone do Thiago Rangel. Na primeira operação que houve com relação às eleições de 2020, que a polícia, não foi uma operação exatamente, mas foi a prisão, a apreensão do telefone do Fábio Polbax, que era assessor do Thiago, era presidente da EMAB em Campos, no governo Vladimir Garotinho. Ele estava fazendo campanha no noroeste do estado, e ele estava com dinheiro para a compra de votos, uma lista de pessoas e com material de campanha do Thiago Rangel. Aquele telefone do Fábio Polbax, ele provoca a deflagração de uma segunda operação, Postos de Midas. Então, se já tinha enrolo no telefone do Fábio Polbax, pegou aquele monte de coisa que não era ainda relacionada à LERJ, ela propiciou que se chegasse uma segunda operação, que aí sim começa o inferno na LERJ. Porque na Poste Midas, a polícia prendeu mais 2 telefones de Thiago Rangel, que estavam com ele. E o Thiago, todo apavorado com a chegada da polícia, deu na hora a senha. A polícia pediu autorização judicial, quebrou a cadeia de custódia, fez tudo dentro da cadeia de custódia, como manda a lei, abriu aquele telefone e pegou todo o conteúdo. Quebra de sigilo. Quebrou o sigilo, com autorização judicial. Sim. E daí então foi chegando aos outros elementos. E no telefone, Thiago, muita conversa com o deputado. Thiago conversava com muita gente. E era muito bravateiro, falava um monte de mentira, um monte de coisas. E entre bravatas, entre que não é bravatas, havia coisa que ele ouviu dizer, que ele foi... Então ali foi um inferno todo mundo. O Thiago não era todo deputado que falava com ele. O Rodrigo, por exemplo, não falava com o Thiago diretamente, não gostava de estar com o Thiago, porque era bravateiro, conhecia o estilo, né? Mas o Thiago, sobre o Rodrigo, falava com uma porção de gente, falava com um monte de gente, conversava assim, com um monte de gente sobre coisas do governo Cláudio Castro. Então, quem esteve com o Thiago, falou com o Thiago, mandou áudio para Thiago, recebeu áudio do Thiago, está contaminado. Então, tem boa parte de deputados contaminados ali.
E o telefone de Thiago ainda vai propiciar outras operações. Porque no telefone de Thiago, por exemplo, teriam encontrado ali compra de emendas parlamentares. Deputados venderam emenda parlamentar para Thiago na Bacia das Almas. Ele comprava as emendas a um custo ali, supostamente 100 mil reais, seria esse. Que isso? O cara não queria se envolver com emenda, não queria gastar, vendia. E algumas dessas emendas teriam sido pagas por Pix de posto de gasolina. Olha que doideira isso, que complicação. Então, nesse momento, na Alerj, ele tem um monte de deputado apavorado. Tem um monte de gente com medo. A Alerj hoje virou um parlamento fantasma. Todo mundo com medo. Então, tem muitos elementos. Agora, nessa questão que você vê o Canela com medidas cautelares, você vai me perguntar. Provavelmente é o que todo mundo está me perguntando. Já tive perguntas nesse sentido. Vem cá. O Rodrigo não encontraram nenhuma arma com o Rodrigo. Porque o Rodrigo está num presídio de segurança máxima, num presídio federal. Foi transferido para Mossoró, saiu de Brasília, foi para Mossoró. Nordeste, né? Ceará, não é? Mossoró é Ceará, não. Fortaleza? Não, norte aqui é o Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, Mossoró. E Rodrigo tem uma esposa que está doente, está com leucemia. Por que o Rodrigo vai para um presídio, é transferido para outro e o Canela está com medidas cautelares? O Rodrigo não foi encontrado com arma, não foi encontrado com nada. Por uma razão simples. O Rodrigo ele tá numa primeira medida cautelar, tá preso em um primeiro decreto e tá preso agora no segundo decreto. O primeiro decreto foi ele conversar com o TH Joias, quando o cara liga para ele conversa com o cara, acusação de vazamento de informação para Comando Vermelho, aquela história toda, aquela narrativa que a Polícia Federal, parte dela, já desconsidera. Porque disse que quem vazou informação para Rodrigo vazar para TH Joias foi uma carne num jantar no assador. A Polícia Federal disse que o jantar não aconteceu. Conversa. Aí, nesse segundo decreto, diz que o Rodrigo estava na contabilidade do Aldilcinho e na contabilidade havia uma referência a uma pessoa com pseudônimo de Barba. E o Barba, eles concluíram, a Polícia Federal, não sei como, conclui que é Rodrigo. Dizendo eles. Eu não sabia que o Rodrigo tinha apelido de Barba. Nunca soube disso, não conhecia o Rodrigo com apelido de Barba, nem de Barbudo. Porque o Rodrigo tinha dia que tinha barba, tinha dia que não tinha, já tinha barba, não ficava, barba na vida não era uma coisa permanente, né? Mas tudo bem. Então o Rodrigo está preso. Agora, por que o Rodrigo então está preso e Canela é solto? O que se especula é que a Polícia Federal teria várias informações, muitas delas a partir do telefone de Thiago Rangel, que foram cruzando os dados que são clandestinos e queriam validar essas informações por meio de delação. Estariam tentando forçar uma delação de Rodrigo para, na verdade, esquentar o que haveria de informação clandestina. Não sei se isso é verdade, não sei o que é, mas são especulações, são informações de bastidores, né? Então isso justifica. Uma outra hipótese é que a Polícia Federal já tem outros elementos muito mais fortes e que virão coisas muito mais pesadas e por isso o Rodrigo está sendo mantido cautelamento. De uma forma ou de outra, para fundamentar a prisão, você tem que fundamentar, você tem que colocar no papel, né? Olha, tem isso aqui, por isso ele vai ficar preso. Agora, se você tem uma informação e não está nos autos, se você mantém alguém preso por informação que você tem que não está nos autos, já existe aí, me perdoe aí, um atropelo jurídico sem precedentes, né? Mas o fato mais consumado até aqui é que viram outras operações, coisas muito pesadas, vai pegar deputado federal também do PL, vai afetar a nominata de candidatos do PL e do União Brasil, de forma que isso vai dar uma encrenca que você não tem assim, ideia para reeleição e eleição de deputado do PL. Já isso vai difícil, né? Mas nesse episódio agora do Canela, nessa Unicarne, você tem que prestar atenção em um personagem chamado Pablo. O sobrenome dele é Pablo. Essa pessoa seria uma figura assim, digamos que estratégica na aquisição de postos de gasolina tanto para Thiago Rangel quanto para o Canela. Porque o que acontecia? O IPEM é uma autarquia do governo do estado que ela é utilizada para fiscalizar postos de gasolina. Você sabia que Thiago foi fiscal do IPEM? Ele atuou como fiscal do IPEM, ele era dono de posto de gasolina, ele atuava como fiscal do IPEM antes de ser deputado.
Antes de ser vereador em Campos, Tiago Rangel era fiscal do IPEM. E nesse período que ele foi fiscal do IPEM, aí essa é a história do mercado, o que acontecia? O IPEM apertava determinado posto de gasolina, multas em cima, esses postos eram vendidos na Bacia das Almas. E o homem que operava isso tudo era o Pablo, que não tinha nada a ver com o IPEM, mas o Tiago era o fiscal do IPEM. Então, só estou dando aqui para você aqui caminhos. Uma ideia, um parâmetro. Uma ideia do que é que está se apurando, do que é que se sabe nesse ambiente até agora. E depois, o Tiago Rangel, deputado, ele continua ainda com influência no IPEM. Ele indica fiscais do IPEM, comando do IPEM, eu acho que era Campos, estava sob o comando dele, né? Então o IPEM, ele foi uma autarquia, uma autarquia que ela tinha uma função, que ela não cumpriu sua função, mas ela foi determinante para a compra, teria sido determinante para a compra de postos na Bacia das Almas. Então, assim, são conversas, surpreendentes, são questões de bastidores que você só tem aqui, né? Porque é muito horroroso, mas as informações verdadeiras estão circulando e são fontes inteiramente confiáveis que passaram isso. Olha, a conversa é essa, o roteiro é esse aqui, e os deputados têm essa informação consolidada. Que o porco magro sujou a água, não tem o ditado? Porco magro que suja a água. O Tiago foi o porco magro que entrou na Alerj. Magro, na verdade, aqui é apenas uma metáfora. Não, ele é uma metáfora, né? Porque o Tiago ele é avantajado, ele é gordinho, né? Cala a boca, Roberto. Ele é uma pessoa grande. Rechuchudinho, fortinho. E obeso, né? Fortinho. Então, é apenas uma metáfora, o porco magro. Mas ele entrou ali e contaminou a Alerj todinha. Dizem que não era muito bem quisto na Alerj, não, né? Se dava bem com ninguém. Ele se afastava, os deputados se afastavam dele, né? Aquela questão de bravateiro, de contar vantagem, gabola, aquela coisa do campista, né? Que é muito gabola. O pessoal não gostava disso. Você quer conhecer o campista? Você lê um romance de José Cândido Carvalho chamado Coronel e o Lobisomem. Ali tem um personagem, virou filme isso. Sim, tá? Eu lembro. Isso, o coronel José Cândido, o coronel Ponciano de Azevedo Furtado, que é o nome de rua onde está sediada a prefeitura em Campos, ele era um bravateiro. Ele dizia que ele não era formado, ele era rico, os pais deixaram uma fortuna para ele, aquela coisa toda, fazendeiro. E ele dizia que ele não era formado advogado, mas que ele fazia as defesas, ele ia para deixar desembargador no chinelo, lá na comarca, lá na capital. E ele falava outra coisa, o seguinte, que o lobisomem temia ele, mas ele não ia caçar o lobisomem, corria, tinha um medo de lobisomem. Só tinha garganta. Só tinha garganta, era bravateiro, o coronel bravateiro. Eu tive a honra, Patrus Ananias era ministro do desenvolvimento em Brasília, e certa vez eu fui ter uma audiência com ele, que eu era secretário, fui com o prefeito, meu amigo Alexandre Mocaibe. E quando a gente entra para falar com o Patrus Ananias, a primeira coisa que ele faz é citar uma frase do coronel Ponciano de Azevedo Furtado e ele confessa: o meu livro de cabeceira, o meu melhor romance que eu já li, o Coronel e o Lobisomem. Então era isso. Então o pessoal não gostava de muito papo com ele por conta disso. Mas ele mandava áudio, ele recebia áudio com alguns deputados, ele conversava. Teve gente que ele conversou. De quem ele comprava, por exemplo, emenda parlamentar, ele tinha que falar com essas pessoas, mandar áudio. E a informação de que tem até deputado do PSOL que vendeu emenda, teria vendido emenda parlamentar para Tiago Rangel. Eu não sabia que havia um balcão de negócio e que havia um mercado negro, um mercado clandestino para a venda de emenda parlamentar. Eu sabia que tinha isso em Brasília. Eu conheço uma pessoa que se especializou em comprar emenda parlamentar em Brasília e compra e paga adiantado. Chega pro deputado, quanto você tem emenda aí? É quanto que tem que voltar para você? Tanto é que tá comprado. Aí ele aportava a emenda, o cara aportava onde ele queria. Conheço. Montou um escritório em Brasília, especializado, voltado unicamente para a compra de emenda parlamentar. Conheço as pessoas que estavam nesse escritório, que operam nesse escritório. É um negócio, assim, tremendo. Isso aí, não vão dormir hoje mais. Isso quando cair nas mãos da polícia, a hora que a Polícia Federal chegar nisso, porque não está distante, tem uma investigação do Supremo Tribunal Federal, quem está comandando isso é o Flávio Dino. Não é o Supremo que está investigando, o Supremo tem um inquérito lá, por envolver deputados, esse inquérito está correndo pelo Supremo Tribunal Federal, nas mãos do Flávio Dino. Quando chegar nessa figura, e que tem ligações e que tem um pé na Unicarne, e que tem um pé aqui na Unicarne, aqui no estado do Rio de Janeiro.
Mas isso vai ser de uma encrenca, vai ser de uma explosão assim tremenda, tremenda. E um dos operadores desse escritório em Brasília é um serzinho de olho verde, canelinha fininha. Canelinha fina. Os spoilers que ele já dá. Pô, mas vai chegar nisso. Vai A chegar. pessoa não vai dormir hoje. Você Não já vai está chegar, assustando vai chegar a pessoa. nisso. Isso aí é questão de tempo.